Olá! O ovo é um dos alimentos mais populares do mundo. Está presente em todas as refeições ao longo do dia e também faz parte das receitas de doces e salgados. No ano passado, o Brasil produziu mais de 50 bilhões de ovos. Esse é o tema do nosso JR Agro de hoje, e está aqui com a gente o José Eduardo dos Santos, presidente da Organização Avícola do Rio Grande do Sul e embaixador no Brasil da International Egg Commission. Eduardo, obrigado pela sua presença. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando aí de um alimento hoje, né, tão completo, né, e de fácil acesso aí para a nossa população. Você sabe, nosso encontro é todas as sextas-feiras às 7h30 da noite na Record News ou então a hora que você quiser nas plataformas digitais da Record TV. Eduardo, vou começar te perguntando daquela dúvida que já faz parte há muito tempo do nosso dia a dia. O ovo é um alimento saudável ou é o vilão do colesterol? Olha, a gente ainda ouve muito, né? Porque sempre as coisas assim que levam para uma preocupação ou para o lado mais negativo, elas acabam gravando. Mas isso é mito, né? Porque de alguns anos para cá, instituições de renome, né, tanto a nível nacional quanto internacional, né, trabalhos desenvolvidos na Universidade de Harvard, o próprio USDA, Departamento Americano de Agricultura, recentemente divulgou um estudo, né, abolindo, né, o ovo aí dessas questões todas voltadas ao colesterol, né, a Associação Americana de Cardiologia, muitos cardiologistas aqui no Brasil e nutricionistas também ao redor do mundo. Essa instituição internacional que nós representamos aqui no Brasil, que congrega 70 países e tem sede em Londres, na Inglaterra, faz um trabalho a nível mundial, né, justamente para desmistificar, né, essa questão do colesterol, do vilão, e nós aqui também no Brasil, né, desenvolvemos um trabalho nessa linha. Então foi comprovado que o ovo não é o vilão do colesterol, bem pelo contrário, ele até é necessário que se consuma ovos para se ter um equilíbrio entre o colesterol ruim e o bom colesterol, né, e as pessoas possam ter uma dieta saudável. Antigamente se falava em consumir no máximo 2 ovos por semana, e hoje tem nutricionistas que já receitam até 4 ovos por dia. Uhum. Não tem um limite de consumo? Porque a gente ouve falar que, por exemplo, atletas, fisiculturistas, eles consomem 10, 12 ovos por dia. Até mais, né? Agora, o que acontece? O ovo ele tem, né, a albumina, né, na sua composição, que ajuda e contribui para o desenvolvimento muscular, né, além da própria energia que ele gera para o atleta, né, e também por ser um alimento com baixíssima caloria. Então, eles unem o útil ao agradável. O atleta busca nessa proteína, né, uma forma de se alimentar e poder colaborar com o seu desempenho físico, a sua busca, né, para atletas de todos os níveis, né, tanto aqueles de esportes mais leves, como esportes mais radicais, e como aqueles que praticam o fisiculturismo, como aquelas pessoas que querem manter uma dieta equilibrada, né? Então não há um limite, a pessoa tem que... o que nós sempre recomendamos que cada pessoa tem uma limitação e tem a sua condição de saúde, né? Então ela tem que sempre aliar esse alimento à sua dieta, né? Se ela tem uma dieta muito pesada com gorduras e outros alimentos que acabam influenciando, né, no metabolismo da pessoa, claro que ela vai ter um consumo mais restrito. Mas se ela busca hoje, e a grande maioria busca uma alimentação mais equilibrada, então se recomenda aí que ela consuma no mínimo 2 a 3 ovos por dia. Eduardo, no ano passado, cada brasileiro consumiu 250 ovos durante o ano, dá quase 1 por dia. Essa média, esse índice é bom? Ou deveria ser muito maior? Qual a tua opinião? Não, a minha opinião como a gente tem esse conhecimento a nível mundial, por participar dessa organização e também da nossa entidade nacional e o trabalho todo que nós desenvolvemos aqui no Brasil, né, a média mundial hoje é 235 ovos, mundial. Então nós estamos acima, né, o Brasil está acima, 250, o Rio Grande do Sul aqui, por ter um trabalho já mais contínuo nessa questão de informação, de incentivo ao consumo, o nosso consumo está um pouquinho mais elevado da média
nacional está em torno de 260 ovos por habitante ano, né? E você observa que pode ir muito além quando você tem a informação que o México, por exemplo, consome quase 400 ovos por ano. Tá? Caramba! O Japão, outros países ali da Ásia, né, consomem em torno de 360 ovos por habitante ano. Então nós temos ainda um caminho a percorrer, né? O ovo vem sendo aquele alimento versátil, né? Que ele não é mais só o ovo cozido ou ovo frito, ele é um alimento para base de infinitas refeições. E qual a explicação para a gente consumir menos ovos do que o México? Qual seria? Porque o ovo combina com o nosso prato mais popular, que é o arroz e feijão, né? Mas nós temos aí, por exemplo, o México é um grande produtor, né? Digamos assim, um país em desenvolvimento, né? Tem uma população ali que se alimenta também, né? Tem uma alimentação mais diferenciada, né? Em matéria de legumes, carnes, tem aquela questão muito da pimenta, então tudo isso incentiva, né, eles a consumir alimentos com a base de ovos. Então lá tem muito consumo da tortilha, né, que a gente sabe que ela vai ali com legumes e outros alimentos, então isso ajuda muito, né, e substitui também, né, o fornecimento de carnes, de proteínas, como suíno, bovinos, aves. Então o mexicano chegou a esse patamar. É isso que eu ia te perguntar, Eduardo. Cada vez que quando a carne sobe, aumenta o consumo do ovo? E o que aconteceu com o consumo durante a pandemia? Nós temos a seguinte observação, tá? E nós podemos reportar isso quando começou a pandemia. Quando começou a pandemia, na segunda semana, as prateleiras dos supermercados, eu fui ver isso em loco, de ovos, estavam vazias. Aí você vê o que a população busca quando se tem a ameaça, porque aí tinha a ameaça de faltar alimentos, de desabastecimento, né, que ia por causa dos fechamentos, né, de todo o isolamento social. E quando iniciou a pandemia, começou uma busca desenfreada, tanto que saíram aí noticiários aí de que o ovo aí sobe o preço, né, porque falta o produto, então dá aquele efeito né, econômico que é oferta e procura. Então, quando não se tem oferta, os preços decolam, né, e houve isso. A caixa do ovo, na segunda quinzena de março, de 30 dúzias, eu falo em 30 dúzias, que é a nossa referencial, ela foi a R$160. E hoje nós estamos lutando para manter ela em 120, 130. Né? Então, o que aconteceu? A população, quando viu que tinha a iminência de algum tipo de desabastecimento, ela disse: opa, vou buscar um alimento acessível, versátil, porque eu posso desse alimento fazer muitos outros. Eu posso fazer pão, eu posso fazer bolo, eu posso fazer omeletes com N tipos de outros, né, vegetais, carnes, né, frutas, né? Então, a população viu no ovo ali o grande salvador naquele momento ali de qualquer tipo de desabastecimento. Depois a logística se normalizou e a gente conseguiu aí manter o mercado ativo. É incrível a versatilidade do ovo, né? Ele entra até na receita de coquetéis, né? Não sei se você já chegou a ver isso. Sim, com certeza. Até licor de ovos eu já experimentei. Como eu disse no começo, o Brasil produziu o ano passado 53 bilhões de ovos. Foi um crescimento de 7%. Qual é a sua expectativa para esse ano? Vai crescer mais ainda? Olha, aí eu complemento agora aquela pergunta, né, que você fez em relação a subiu a carne, o consumo do ovo aumenta. Sim, né? Mas não porque as pessoas, né, não querem consumir a carne. Algumas têm a dificuldade econômica de buscar, e aí buscam naquele alimento que aí ela compra uma dúzia de ovos, 2 dúzias de ovos, e se ela comprava 2 quilos de carne, ela compra meio quilo de carne. Né, e acaba fazendo dali um outro prato, né, substituindo a proteína e tendo a saciedade necessária, que é uma outra qualidade do ovo que garante essa saciedade. Por isso ele é utilizado nas dietas aí de muitos esportistas, modelos e tudo mais. Então, assim, a tendência, de acordo com o consumo, é o setor atender a demanda interna, mas nós temos uma preocupação que é evitar o excesso de exportação, porque o consumo ele tem um limite, e o aumento do consumo ele é cadenciado, ele não acompanha o aumento da produção.
Então, nós poderemos ter ali na frente um excesso de oferta e despencar o preço do ovo, que é o que está acontecendo agora no momento. E aí o produtor não tem a sua margem, a indústria não tem a sua margem e é aquela confusão toda. Mas, assim, nós estamos atentos, trabalhando tanto a nível regional quanto nacional, para que haja um equilíbrio na produção de acordo com o aumento do consumo que ele vem sendo cadenciado. E para nós é estratégico buscar o mercado externo, que é o que nós vamos trilhar. Eduardo, impossível falar de ovo sem falar da galinha. Explica para nós essa curiosidade, qual é o ciclo de vida de uma galinha poedeira? A gente tem aí galinhas que durante o ano todo colocam um ovo. Todo dia? Então é um ovo por dia, é a média, né? Então a gente tem aí hoje eles estão desenvolvendo raças mais apuradas geneticamente, que a galinha consegue pôr uma quantidade maior, né? Até 500, 600 ovos por ano, né? Mas isso tudo é uma questão de genética. Mas a vida útil é em torno de um ano, colocando um ovo por dia, né? Um manejo bem adequado, uma alimentação balanceada, à base de milho, à base de soja, de suplementação alimentar. Depois de quanto tempo do nascimento ela começa a pôr ovos, a galinha? Isso aí vai depender, como eu citei antes, né? Depende da raça, né? Da genética, né? E do tempo, né? Então nós temos aí o pintinho as pintainhas, que nós chamamos, né? Que iniciam ali todo o processo, né? Chega a uma determinada idade que elas também acabam, algumas são aves só recriadas para já sair na postura, né? Mas eu acredito ali que em questão de 2 meses, 3 meses, ela já começa aí seu ciclo produtivo aí para atender a demanda. Um animal muito produtivo, né, Eduardo? Impressionante, né? Que ele exige pouco espaço. Muito produtivo, pouco espaço, né? E a ração ela é rica em vitaminas e nutrientes, né? O milho, né? Hoje é em torno de 60%, 70% da ração, né? Composta por milho, né? E esse milho tem que ter uma qualidade também nutricional bem avaliada por causa da conversão alimentar e para dar condição da galinha ter seu metabolismo, poder né, fazer todo o seu ciclo de produção. E também a soja, que é utilizado também o farelo de soja na ração animal. Eduardo, você falou aí das rações, né? Eu quero te fazer uma pergunta que é outra questão também, que é uma lenda do mercado de ovos. As galinhas são tratadas com hormônios para elas acelerarem o ciclo de vida? Isso é uma batalha nossa de longos anos, né? O mito do hormônio. Tá? E isso não é só nos ovos, como na galinha de frango de corte. Tá? Primeiramente, o hormônio ele não é permitido por lei para usar em aves. Tá? Em segundo lugar, né, e isso comprovado cientificamente, né, o hormônio ele não gera o efeito necessário, né, falando em frango de corte, que o frango de corte é abatido em 42 dias, e o hormônio levaria em torno de 60 dias para fazer efeito. Então, nós estaríamos rasgando dinheiro, além de fazer algo ilegal. A mesma situação é nas poedeiras. Né? Não é utilizado hormônios, porque ela é uma ave que já vem com uma natureza genética para se desenvolver na postura, ou seja, na postura, né, na condição de produzir ovos. Né? Ela já vem com uma alimentação totalmente balanceada, porque eu falei milho e farelo de soja, mas ela recebe ali suplementação, né, vitamínica, né, todo o cuidado, vacinas, que assim como nós seres humanos tomamos vacinas para evitar determinadas enfermidades, os animais também, né, porque eles estão aí no ambiente. Então, assim, a questão do hormônio é um mito, isso tem literaturas aí na internet, é só a pessoa digitar ali no Google que ela vai buscar. A legislação não permite e se tornaria caro. Se nós tivéssemos que aplicar hormônios, por exemplo, só no Rio Grande do Sul, em matéria de frango de corte, nós produzimos 70 milhões de frangos de corte por mês. E o hormônio tem que ser aplicado via oral para ele poder fazer o efeito. É inviável. Imagina nós dar uma gotinha de hormônio para 70 milhões de aves. E a própria legislação não permite. Então, assim, o grande segredo da produção de ovos e do frango de corte é a genética, né? É a nutrição e
a condição de ambiência. Essa ave ela é criada num ambiente que é cuidado, no caso de frango de corte, com ventilação, com controle de temperatura, com água, às vezes muito mais potável do que a gente encontra aí, né, no dia a dia, né, e na postura também. Né, apesar de hoje a gente ter algumas dificuldades em relação a toda essa questão aí ambiental, mas a postura também, ela também tem uma criação aí bastante sustentável. Edu, eu queria te perguntar o seguinte, eu tenho visto nos supermercados ovos mais caros, né, com marketing nas caixinhas dizendo que são galinhas, são ovos de galinhas criadas livremente, fora de cativeiro, né? Como é que isso funciona e é realmente um ovo de melhor qualidade? Bom, hoje, não só na avicultura, como em outras atividades, né, como a suinocultura, né, o frango de corte, né, a nível mundial, os princípios de bem-estar animal têm sido cada vez mais adotados no setor, por cobranças, né, de organizações não governamentais, pelas próprias leis e diretrizes dos órgãos oficiais que regulam aí toda a produção animal, né, tanto a campo quanto a questão industrial, né. Então, hoje tem um apelo muito forte que vem crescendo a cada ano, e a gente vem acompanhando isso na Organização Mundial da Indústria e Produção de Ovos, aí na International Egg Commission, né? Inclusive, esse ano deve sair na Organização Mundial da Saúde Animal, né, que é a OIE, né, um código terrestre de bem-estar animal que vai servir de diretriz para vários países, né, de bem-estar animal para aves poedeiras, né, que vai, né, regulamentar, né, essas aves criadas soltas. Então, existe esse apelo, né, e esses sistemas produtivos, cage-free, free-range, coloniais, orgânicas, né, que elas têm um tempo a mais de produção, requer investimentos a mais, né, por elas terem que ser criadas soltas, né, e ao mesmo tempo ter um cuidado a mais, tem todo um cuidado. Essas aves, elas devem retornar, dependendo do sistema de produção, à noite para dentro do galpão. Eduardo, né? Então, eu te pus numa sinuca. Esse ovo de galinha criada livremente, ele é de melhor qualidade do que a outra criada em cativeiro? Eu vou te dizer que não, tá? Porque eu defendo e tenho aqui produtores que são membros da nossa organização que produzem os dois tipos de ovos, tá? Eu consumo os dois tipos de ovos e muitas pessoas. O que tem ali é o apelo, né, digamos assim, sentimental em relação à questão do bem-estar dessas aves, que elas não fiquem confinadas e vão produzir um ovo debaixo de estresse. Essa é a questão. Por outro lado, por questões sanitárias também, por questões, né, de uma produção em larga escala, né, que os produtores, né, e aqueles que manejam o dia a dia possam alimentar corretamente essas aves, protegê-las, né, das intempéries, protegê-las, né, de outros animais, né, que possam conduzir a outras enfermidades, a ave é criada confinada. Agora vem a questão do bem-estar animal, justamente para regular isso aí. E nós estamos trabalhando, tanto aqui a nível Rio Grande do Sul, quanto a nível mundial, né, para que os princípios de bem-estar animal sirvam também não só para as aves criadas soltas, para as aves criadas em gaiolas, porém adotando medidas, né, diminuindo o alojamento, né, diminuindo o espaço, né, diminuindo, aliás, a densidade do alojamento, né, dando condições para essas aves ter um pouco mais de movimento, né, e garantindo ali a alimentação e os cuidados dessas aves. Então eu diria assim que em matéria nutricional não, mas em matéria de cuidados, de manejo com o animal, sim, e tem digamos assim, o emprego de atividades extras, por isso, às vezes, acaba sendo um ovo mais caro do que o ovo normal. Essa questão é cada vez mais levada em conta pelos consumidores hoje em dia. Eduardo, no primeiro bloco nós falamos que o consumo no Brasil aumentou, né? Mas, por outro lado, a exportação caiu 50%. O que foi que aconteceu? Nós temos ainda, no setor de produção de ovos, ele não trilhou ainda o mesmo caminho do frango de corte. Eu faço sempre esse comparativo porque as duas atividades andam juntas, né? E hoje no Brasil, o Brasil é o segundo maior exportador de ovos, de frango, aliás, desculpa, de carne de frango. Exportamos para mais de 160 países, né? Em torno de 40% da nossa produção de carne vai para o exterior. Ovos, nós produzimos 53 bilhões de ovos e não exportamos 1%. Tá?
E às vezes nós dependemos também de como está a macroeconomia num todo, né? Os países concorrentes, porque não é só o Brasil que produz ovos, né? Como está a situação cambial, né? E aí nós nos deparamos, às vezes, com países que estão em condições e custos menores de produção, com milho e soja mais baratos do que nós estamos enfrentando hoje no Brasil, e aí ocupam esse lugar, que é a questão toda mercadológica. E quais são esses países? Justamente... Quais são esses países que estão tomando o lugar do Brasil na exportação de ovo? Olha, nós temos aí países como a própria China produz bastante ovos, né? Apesar de consumir muito, também produz bastante. Os Estados Unidos produz muito ovo, se eu não me engano, é até um dos maiores produtores. Nós temos a Holanda, que é um grande produtor de ovos, alguns países da Europa. Né? Então, isso aí, por ter uma produção tecnificada, né, com todos os cuidados, acabam sendo, né, concorrentes potenciais do Brasil. Agora, em matéria de qualidade, em matéria de automação de granjas, em matéria de todo o manejo, nós nos mantemos e, às vezes, até superamos alguns países. Porém, a questão econômica, quando entra ali, é o que pesa, né? A pessoa sempre, o importador sempre quer pagar menos. Eduardo, os países árabes do Oriente Médio eram tradicionalmente os maiores compradores do ovo brasileiro, né? Não são mais? É como eu digo, né? Vai de como está oscilando a economia, o mercado, a valorização do produto, né? Nós tivemos aí os adventos da pandemia que impactaram, né? Houve uma restrição, então isso é um dos fatores também que deve pesar nessa diminuição das exportações, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós caímos realmente quase 50% também, 48%. Né? Então, vários fatores impactaram aí, que é a questão econômica. Nós tivemos aí uma exportação de milho e soja expressivas, né? E isso acaba onerando o preço para o produtor aqui dentro. Tivemos a nossa economia travada e oscilando durante a pandemia, né? Então, são vários fatores que impactam. Agora nós estamos trilhando um caminho, né, para classificar cada vez mais dentro dos parâmetros de bem-estar animal a nossa produção, né, para dar essa diferencial para o produtor poder atender também o mercado externo. A tributação afeta a nossa exportação, o nosso custo de produção de ovo? Não diretamente, né? Em matérias de tributos estaduais, a gente ainda é isento aqui no Rio Grande do Sul, menos, e acredito que em outros estados da União. Né? Alguns impostos federais, né, na aquisição de equipamentos, máquinas, embalagens, né, acabam pesando o custo do produtor. Então, isso nós temos que olhar bem. E interessante, né, que nós temos um projeto de lei lá tramitando em Brasília para a inclusão do ovo na merenda escolar, não, na cesta básica. Tá? Que isso também deixaria o ovo numa condição tributária, mesmo com esses tributos indiretos e outros, né, numa condição mais competitiva. Eduardo, explica para a gente qual é a função, qual é o papel da International Egg Commission? É divulgar os benefícios do ovo ao redor do mundo? E essa é uma organização, né, World Egg Organization, a International Egg Commission é membro oficial dessa organização, né, ela congrega no mundo em torno de 70 países, a sede é em Londres, realiza 2 grandes conferências anuais com esses 70 países delegados, cujo eu sou um dos membros aqui no Brasil, nomeado como embaixador da International Egg Commission, né? E ela faz todo um trabalho de esclarecimento, um trabalho de informação, de interação com os principais países no que se refere à legislação para a produção de ovos, buscando sempre a qualidade, né? E também participando muito de ações de incentivo ao consumo de ovos. Tanto que nós já apresentamos em diversas conferências a nível internacional, né, nas sessões de cases de marketing, os nossos projetos aqui do Estado do Rio Grande do Sul. É uma instituição de respeito. Legal. Obrigado, viu, Eduardo, pela participação aqui. Obrigado, eu que agradeço, e a gente está sempre à disposição aí para poder levar informações aí sérias e corretas aí para a população brasileira. JR Reagro fica por aqui. Você sabe, nosso encontro todas as sextas-feiras às 7h30 da noite na Record News. Ou então, a hora que você quiser acessar pelas plataformas digitais da Record TV. Até a próxima.